vocês o passo a passo de uma necessaire muito fácil, que eu tenho feito muitas. Que é essa necessaire trapézio. Ela tem esse formatinho de trapézio, ela fica em pé. Olha que linda essa. Essa daqui é personalizada, ficou umas cores lindas, ficou bem café com leite, a cor ficou bem legal. A técnica que eu vou mostrar pra vocês, vocês podem ajustar o tamanho, fazer o tamanho que vocês quiserem, fazer toda lisa na mesma estampa, fazer com divisória. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra ficar esse acabamento perfeito aqui, ó. Que fica todo o contorno da emenda do tecido, não fica degrau, fica perfeitinho o encontro aqui. Então, já fiz algumas hoje, já fiz umas de enfermagem e deixei uma separadinha pra fazermos juntas. Olha essa daqui. Casualmente não sou eu, bem que queria ser a dona dessa. Mas vou passar para vocês na descrição do vídeo o material necessário. Vamos ao passo a passo, então. Então, a parte principal do zíper com o principal do tecido da frente da nossa necessaire. E eu já vou alinhar junto a primeira parte do forrinho. Eu tô usando aí um forro liso, então eu não preciso me preocupar com o avesso ou com o direito dele. Ele é um tecido liso. Se tu for usar um forro estampado, tu vai também cuidar para ficar o direito do forro com o direito do tecido principal, tá? E passa uma costurinha alinhando tudo, uma costurinha bem na beiradinha, fixando o forro, o tecido principal e o zíper. Vocês veem que eu não desmontei o zíper, eu tô fazendo a necessaire com o meu zíper todo montado. Eu prefiro fazer assim, que me dá menos trabalho na hora de alinhar a peça depois. Eu já tenho que montar ela alinhada com o zíper. Tem gente que separa os dois lados do zíper, eu prefiro fazer assim. Agora a gente vira e rebate essa primeira costurinha. A gente rebate fixando o forro para trás, alinha bem e faz essa costurinha bem na beiradinha, no tecido principal bem na beiradinha. Cuida para a linha ser uma linha que combine com o tecido principal. Se for muito diferente a cor, vai ficar feio porque vai ficar aparecendo essa costura. Tu pode fazer uma costura decorativa ou tu pode fazer uma costura reta. Eu estou fazendo uma costura reta por opção, assim, acho que fica mais bonito, fica mais sóbrio o meu trabalho, porque ela já tem bastante estampa, bastante cor, eu não quis fazer costura decorativa. Corto os excessos de linha, eu não gosto de deixar nenhuma pontinha de linha sobrando. Agora a gente vai colocar a parte de trás da necessaire. Direito da parte da frente com o direito da parte de trás da necessaire. E vamos alinhar ela, alinha o tecido da frente com o de trás com o zíper. Nesse momento que eu digo que se tivesse separado os zíperes, talvez ficasse mais difícil de depois tu conseguir alinhar. Como eu já monto ela toda alinhada, fica muito mais rápido e muito mais prático de fazer. Já coloco também o tecido do forro direito com direito, tá? No meu caso, de novo, o tecido do forro é liso, eu não preciso me preocupar muito. Mas, se fosse um tecido estampado, ficaria direito do tecido do forro com o direito do tecido do outro lado, tá bom? Passo uma costurinha bem na beiradinha, retrocesso no início e no final e corto os excessos de linha. A nossa necessaire já tá quase pronta. Ela é muito rápida de fazer. No nosso vídeo, eu gravando para vocês, ficou um vídeo de 15 minutos, imagina vocês fazerem com prática em casa. É muito rapidinho, dá para fazer de lembrancinha, dá para fazer para dar de presente, de final de ano. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa da parte da frente, vamos rebater a costura para fixar o forro no lugar dele. É importante sempre rebater essa costura das bolsas, necessaire, essas coisas que tem forro, para o forro não ficar subindo para o zíper e ficar trancando no zíper. Quantas vezes a gente já perdeu peças, bolsas, carteiras, essas coisas, até mesmo roupa, pelo forro ficar indo para o zíper e estragar o zíper. Então, é sempre importante rebater. Isso é capricho e é cuidado com a nossa peça. Já fez o retrocesso do início no final, corta o excesso de linha. Não gosto de trabalhar com linha sobrando, como eu já disse, pode estragar tua peça, atrapalha. Mas fica a teu critério se tu preferir cortar todos os excessos no final. Agora, nós vamos passar o cursor do zíper. O cursor do zíper não tem muito mistério para passar. Eu deixo meu zíper alinhado, eu deixo os dentes todos do mesmo tamanho. E eu só abro um pedacinho, não corto nada de excesso, de dentinho, nada. Só alinho com um ladinho no zíper e já alinho o outro. Confiro se tá alinhado em cima, se tá tudo direitinho. E empurro o zíper para baixo.
Às vezes o que acontece é do teu cursor de zíper, ele tá muito apertadinho, mas no caso desse daí tava bem bom, foi bem fácil de passar. Segundos para passar o cursor de zíper. Agora a gente vai alinhar. A minha necessaire, ela tem um composê de 2 estampas, porque ela é personalizada, então a gente tem que cuidar para alinhar a costura, para não ficar aquelas costuras desencontradas que fica feio. Então eu vou prendendo com um grampinho de patchwork e vou alinhando as costuras da parte da frente com a parte de trás da bolsinha. Vou encontrando essas costuras para na hora do fechamento ficar bem alinhadinho, não ficar se desencontrando. Até porque fica feio, né, gente? Fica bem feio, fica uma coisa, parece que de desleixado, quando a gente não encontra bem as pontinhas. Alinha bem, prende com um grampinho de patchwork. Se tu não tiver, prende com prendedor de roupa, prende com alfinete, só faz a tua peça com segurança. De alguma forma tem que prender. Alinho bem o fundo, prendo também com os grampinhos, eu uso bastante esses grampinhos, eles me ajudam bastante. Acho que para quem trabalha com costura criativa, com essas coisas, eles são bem importantes. Eu começo costurando pelo forro e vou fazer a costura em toda a volta. É importante vocês deixarem uma medida de 4 a 5 dedos que passe a tua mão na hora de te desvirar a tua peça. Se tu deixar um espaço muito pequeno, tu não vai conseguir desvirar a peça e vai acabar rasgando o teu forro. Então, deixa um espacinho ali que passe a palma da tua mão. Retrocesso no início e no final. Vou passando a costurinha com a distância de um pé de máquina, todo o contorno. O que é importante? Quando vocês forem virar a peça na máquina, a agulha sempre estar para baixo. A agulha tem que estar para dentro, para baixo, porque daí ela fixa o tecido e ele não escapa e não desalinha a tua peça. Vamos fixar minha etiqueta já aqui por dentro. Essa etiqueta eu gosto de botar no forrinho, que é o meu contato, é o meu nome e a responsabilidade que eu tenho por essa peça. Passo uma costurinha de segurança em cima do zíper, isso é uma coisa que eu gosto de fazer sempre, para não ter risco de ficar forçando ali e se abrir. Passo a costurinha em toda a volta, com a distância de um pé de máquina, cuidando para ficar tudo bem alinhadinho. Ó, sempre agulha para baixo. Viram que a barra da agulha ficou para baixo na quina, uma costura bem retinha. Cuida para ela ficar bem alinhadinha. Agulha para baixo na hora de virar a peça. É bem importante isso na questão para a tua peça. Quando tu for virar a tua peça, se a tua agulha estiver para cima, ela fica boiando em cima da máquina e ela pode sair do lugar e tu vai fazer uma costura torta, vai ficar feio. Já alinha aqui o forro que tu vai precisar que ele esteja bem alinhadinho para já seguir passando a costura. Fiz um reforcinho no zíper também e passa a costurinha no forro, a mesma coisa do outro lado, alinha tudo e não esquece de deixar um espaço ou na lateral ou no fundo da peça para tu conseguir desvirar tua necessaire. Eu deixei um espaço que passe a palma da minha mão. Corto os excessos de linha. Fiz o retrocesso ali para vocês verem. Tem que fazer o retrocesso, senão quando tu for começar a mexer nela, ela vai se desmanchar a costura. Agora, a gente vai fazer a marcação das caixinhas de leite. Eu utilizo essa reguinha, que é uma reguinha com marcações de até 5 centímetros. Ela é um quadradinho que marca de 1 em 1 centímetro até 5 centímetros. Tu vai alinhar a tua caixinha de leite, ou a tua régua, ou o que tu utilizar para fazer o tamanho, para fazer a marcação, tu vai alinhar com a costura, não com o tecido, tu vai alinhar com a marcação da tua costura. E tu vai marcar os 4 cantos dos 2 lados da tua peça, tu vai marcar os 4 cantos da caixinha de leite. No caso da minha, eu estou fazendo uma caixinha de leite de 4 centímetros, que me dá uma base que sustenta a minha necessaire em pé e me dá profundidade para guardar as coisas dentro dela. Vocês vão marcar dos dois lados, os 4 cantos, por quê? Porque na hora de fazer a costura da caixinha de leite, vocês vão ver que vocês vão ter facilidade para encontrar a linha certa, assim, para ficar bem retinho. Se a gente não faz a caixinha de leite bem retinha, acaba ficando aquela peça torta, que não se ajeita, que tu não consegue colocar ela em pé, ela não tem posição, porque não ficou bem alinhada. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de fazer a caixinha de leite, que é um sinal de capricho para tu deixar tua peça bem bonita, bem acabada. E não é difícil de fazer, né? A gente não tem motivos para não fazer. Vocês podem cortar um quadradinho de papelão do tamanho que vocês querem
e utilizar ele, se vocês não tiverem essa reguinha, para fazer a marcação da caixinha de leite. Essa reguinha tem há pouco tempo, até agora eu usava uma régua normal, mas tem que fazer a marcação direitinho. Agora a gente vai colocar a mão por dentro do forro e abrir o zíper para conseguir acessar a nossa parte principal da nossa peça, para conseguir marcar a caixinha de leite. Ó, tu vai ali naquela beiradinha onde a gente fez a marcação e tu vai fazer um triângulo, tu vai abrir ela para fazer um triângulo, vai alinhar a costura com a costura e tu vai ver que vai ficar uma linha reta ali onde tu fez a marcação. Tu fez a marcação dos dois lados e vai ficar uma linha reta na nossa caixinha de leite. Então, tu vai passar uma costurinha, não te preocupe em amassar a peça para ela caber embaixo da máquina. Tu pode colocar ela, amassar, porque não vai estragar. Eu passo um reforcinho de costura, ali onde tem a primeira costura, eu passo um reforcinho para garantir que não vai desmanchar os pontinhos, para dar uma segurança. E já corto o excesso da pontinha ali do triângulo. Esse excesso a gente corta, porque senão ele vai ficar sobrando lá e ela vai ficar pesando. Olha o tamanho que ficou o nosso fundinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Cuida ali a pontinha para não ficar embolado o tecido por dentro. E tu vai alinhar, ó, aparece ali a linha azul que se formou, que é do meu giz. Tu vai passar uma costurinha bem em cima. Abre a costurinha para não ficar embolado, para não ficar grosso. A gente já abre a costurinha ali e passa uma costura bem em cima daquela marcação que a gente fez. Vocês veem a importância de fazer a marcação dos dois lados, ela facilita na hora de tu fazer essa costura, porque ela forma uma linha reta e tu só tem que passar a costura em cima daquela linha reta. É bem simples de fazer. Corta o excesso na outra ponta também. Cuida para não cortar o teu tecido principal, cuida para não cortar a tua costura principal ali para ela não se desmanchar, senão tu acaba estragando a tua peça. Agora a gente vai fazer a nossa caixinha de leite do forro, a mesma coisa. Nós marcamos dos dois lados da peça, então agora é só passar a costurinha ali na máquina bem em cima da linha. No forro, como o tecido é fino, é um tricoline bem fininho do forro, tu não precisa, se tu não quiser, cortar o excesso ali do triângulo da caixinha de leite. Eu não costumo cortar. Só quando eu acho que vai ficar muito grosseiro, quando o tecido é mais firme, mais grosso, eu acabo cortando, mas se não, eu prefiro deixar ele ali, que é mais uma segurança de que essa costura não vai se desmanchar, porque o ponto da minha máquina é um ponto grande e às vezes eu fico com receio. Então, como não vai atrapalhar, vocês vão ver na hora de desvirar que não vai nem aparecer, eu não corto aquele excesso de tecido da parte do forro apenas. Agora, com cuidado, nós vamos colocar a mão lá no fundo da nossa peça, no fundo da parte principal, e desvirar ela. Desvira com cuidado, cuida para ir desvirando devagarinho, paciência, não faz força, não força os cantinhos, vai empurrando aos pouquinhos para desvirar ela, pra gente não estragar a necessaire. E aí, vocês estão gostando dessa necessaire? Ela é uma ótima sugestão de presente de despedida de alguma colega, presente de formatura de alguma colega, presente de final de ano dos colegas de serviço. Dá para colocar maquiagem, dá para colocar remédio. Essa necessaire, ela dá para fazer muita coisa. Dá para fazer para colocar máscara. Olha aí, ó, o encontro das costurinhas. O que eu falei para vocês? É importante alinhar as costuras para na hora de desvirar ficar esse acabamento direitinho, ó, as costuras todas alinhadas. E aí não fica aquele desencontro, aquela coisa que as costuras não se encontram, parece que a peça fica toda torta. Aí a gente ajeita todos os cantinhos e empurra as quinas. Se vocês precisam conseguirem empurrar as quininhas para fazer a marcação das caixinhas com os dedos, empurra com hashi, com uma pontinha, com um palitinho. Eu consigo fazer com o dedo, porque meu tecido ele não é muito grosso aí, e ficou bem direitinho. Agora, a gente vai fechar esse bocalzinho da necessaire, que a gente deixou aberto para desvirar, e ela tá pronta. É só ajeitar agora, botar o forro para dentro, e ela tá prontíssima. Finalizada a necessaire. Ficou ou não ficou um luxo? Olha que linda que ficou. O trapézio dela ficou grande. Ficou perfeita. As cores, eu gostei da combinação de cores. Gostei do nome, casualmente. Mas então, o que vocês